Hebreus, capítulo 9, do verso 11 até o versículo de número 15. Diz o seguinte, palavra do Senhor. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Até aqui, até o versículo 15, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, há uma pergunta fundamental, há uma pergunta crucial que recai sobre todo e qualquer ser humano, sobre toda e qualquer pessoa aqui neste mundo, aqui nesta existência. É uma pergunta, de certa forma, simples e direta, mas da sua resposta depende o seu bem-estar, não só o bem-estar físico e espiritual nesta vida, mas, sobretudo, o bem-estar espiritual na vida por vir. E que questionamento é este? E que pergunta é esta, tão importante e tão crucial, que de certa forma se dirige a toda e qualquer pessoa, a todo e qualquer ser humano? A pergunta nós temos aí na lição: o que é que você faz com o seu pecado? Talvez a gente não tenha pensado, atinado, considerado, mas essa pergunta, meus irmãos, esse questionamento, minhas irmãs, é fundamental. E, a depender da resposta, a gente pode estar convicto ou não da nossa salvação. A gente pode estar convicto ou não da nossa situação em relação a Deus, repito, não só aqui na presente existência, mas sobretudo na eternidade. E por que essa pergunta é importante? E por que este questionamento ele é crucial? Conforme nós temos aí, o pecado ele é uma realidade na vida humana. E em virtude disso, o pecado ele traz consigo não só o desagrado, mas o pecado ele traz consigo o juízo, a punição de Deus. O pecado ele ofende a santidade do Deus 3 vezes santo, e uma vez que isso se dá, uma vez que isso acontece, o homem ele se torna passível de receber o juízo divino. Por isso é importante respondermos corretamente essa pergunta: o que é que nós fazemos com os nossos pecados? Se a gente tiver um remédio para ele que venha a ser divino, se a gente tiver uma correção para ele que venha estar respaldado pela palavra de Deus, tudo bem. Mas se nós não soubermos o que nós fazemos com os nossos pecados, uma vez que Deus é santo, uma vez que a sua santidade foi ofendida e que Ele exerce o juízo dele em relação ao seu pecado, aquela pessoa ela está perdida, completa e eternamente perdida. Daí repito a importância dessa pergunta: o que nós fazemos com os nossos pecados? É justamente por causa disso, meus irmãos, é justamente por causa disso, minhas irmãs, que Deus, o nosso Senhor, em sua infinita bondade, em sua infinita graça, em seu infinito amor, em sua infinita misericórdia e compaixão, Deus, o próprio Deus, Ele definiu as formas de reparação
para o pecado, para que a gente assim possa ter perdão das nossas transgressões, e uma vez que a gente desfruta desse perdão, uma vez que a gente é atingido pelo remédio de Deus que sara o nosso pecado, o que é que acontece conosco? A gente passa a desfrutar da comunhão com Deus, da comunhão com o Senhor. Não é sem motivo, não é sem razão que a palavra de Deus, ela mostra que o pecado, ele faz uma barreira intransponível entre nós e Deus, entre nós e o Senhor. Então é justamente por causa disso que a gente precisa tomar o remédio divino, é justamente por causa disso que a gente precisa ser objeto da resolução divina em relação ao pecado. Para quê? Para que essa barreira que nos separa de Deus, ela venha a ser derribada, a gente possa ser aceito perante o Senhor, a gente possa desfrutar da sua comunhão e assim termos vida, assim termos alegria, assim termos paz, enfim, assim termos salvação. Então, é Deus, o próprio Deus, que providencia a solução para o problema dos nossos pecados. É justamente por causa disso, meus irmãos, minhas irmãs, que nós encontramos, sobretudo lá no Antigo Testamento, todo o sistema de sacrifício e o papel do sacerdote que ele desempenhava justamente em meio a esse processo. Quando você olha o Antigo Testamento, sobretudo quando você considera o livro de Êxodo, o livro de Levítico, você percebe isso. Deus, ele criando todo um sistema de sacrifício, Deus, ele estipulando a função sacerdotal para que esta questão do pecado venha a ser ali resolvida. É por isso que Deus, no seu propósito de se reconciliar conosco, de resolver o problema do nosso pecado, ele determinou um conjunto de ofertas diárias, ofertas semanais, ofertas anuais, que deveriam ser administradas por quem? Justamente pelo sacerdote, para que assim ele pudesse propiciar o perdão do pecado do povo de Deus lá no Antigo Testamento. E uma vez que isso acontecia, o povo de Deus, ele passava a ter comunhão com o Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é dentro desse contexto, que contexto? Do sistema de sacrifício que nós temos no Antigo Testamento, como consequência do papel do sacerdote, do sumo sacerdote, dentro desse sistema de sacrifícios, é dentro desse contexto que a gente extrai mais um dos ofícios de Cristo, mais um dos ofícios do nosso Salvador, a saber, o seu ofício sacerdotal. Nós podemos dizer, meus irmãos, nós podemos falar, minhas irmãs, com toda certeza, com toda convicção, sem medo de errar, que Cristo, ele é o perfeito sumo sacerdote. Cristo, ele é o perfeito sumo sacerdote, que vem fechar a lacuna que existia, uma lacuna eterna, que existia entre o homem e Deus. E assim, Cristo, como sumo sacerdote, ele propicia não só a reconciliação nossa com o nosso Deus, mas também ele possibilita a aceitação nossa diante do Senhor. É por isso que sem aprendermos, sem considerarmos, sem atentarmos para o ofício sacerdotal de Jesus Cristo, a gente acaba perdendo de vista esse sino tão importante que faz com que nós entendamos um pouco do processo da nossa salvação, do processo da nossa redenção, do fato de nós sermos agora aceitos por Deus, de nos colocarmos na sua presença, de desfrutarmos da nossa comunhão. Tudo isso é decorrente do exercício do ofício sacerdotal de Jesus Cristo. É por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que o tema da nossa aula na manhã de hoje é ofícios de Cristo, sacerdote. Ofícios de Cristo, sacerdote. A gente estudou nos 2 últimos domingos o ofício profético de Jesus Cristo. Hoje, se Deus assim permitir, no próximo domingo, nós iremos considerar esse segundo ofício, ou seja, o ofício sacerdotal, dentro dessa temática relacionada à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Então, basicamente, a gente vai dividir a nossa lição em 4 pontos, em 4 divisões. Em primeiro lugar, eu queria que nós víssemos a relação que há entre o ofício profético, que foi o que nós estudamos nos 2 últimos domingos, com o ofício sacerdotal, que a gente vai estudar nos próximos domingos. No segundo momento,
eu queria que nós víssemos a necessidade e a instituição do ofício sacerdotal, isso desde o Antigo Testamento. Num terceiro momento, eu queria que nós considerássemos Cristo como nosso grande sumo sacerdote. E num quarto e último momento, eu queria que nós víssemos como é que Cristo ele desempenha a sua função sacerdotal, seja no passado, seja no presente. Então, basicamente, é o roteiro da nossa aula nesses 2 próximos domingos, se Deus assim permitir. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Contudo, antes da gente seguir na consideração dos pontos propriamente dito, eu queria saber dos irmãos, eu queria saber das irmãs, se há alguma dúvida, se há alguma pergunta, se há algum questionamento dentro dessa palavra introdutória, para que a gente possa aqui dar os esclarecimentos necessários e assim poder avançar num conhecimento mais aprofundado do tema da manhã de hoje. Teríamos, meus irmãos, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação? Minhas irmãs? Não? Está tudo entendido, pelo menos dentro dessa palavra inicial? Muito bem. Então vamos lá. Vamos começar a trabalhar esse tema, ofício de Cristo, sacerdote. Vamos ver algumas coisas relacionadas ao ofício sacerdotal de Jesus Cristo. Vamos olhar para a palavra de Deus e considerar Cristo como nosso grande sumo sacerdote. Vamos começar a enxergar as implicações de ordem prática que essa verdade bíblica traz para as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, o que é que a gente vai fazer? Vamos considerar a relação que há entre o ofício profético e o ofício sacerdotal de Jesus. A relação que há entre o fato de ser Cristo o nosso profeta e de ser Cristo também o nosso sacerdote. Ele é profeta e ele é sacerdote. Então diz aí, eu estou no primeiro ponto da lição, ok? O primeiro parágrafo do primeiro ponto da lição. Diz o seguinte, há uma estreita relação ou ligação entre os ofícios profético e sacerdotal. Então aqui eu já faço uma afirmação que precisa ser bem considerada e bem entendida por cada um de nós. Quando a gente vê o ofício profético, quando a gente considera o ofício sacerdotal, a gente vai perceber que há uma estreita ligação no fato de Cristo ser o nosso profeta e no fato de Cristo ser o nosso sacerdote. E essa estreita relação que há entre o ofício profético e o ofício sacerdotal, ela já é encontrada lá no Antigo Testamento, lá na primeira parte das Escrituras Sagradas. Por quê? E aí eu desenvolvo aqui nesse parágrafo. Veja, ao profeta cabia a responsabilidade de apresentar Deus e sua vontade aos homens ou para os homens. A gente viu isso, meus irmãos. A gente considerou isso, minhas irmãs, nos dois últimos domingos. O que é que o profeta fazia? Ele apresentava Deus para os homens. Ele cumpria essa função. O sacerdote, por sua vez, tinha a incumbência, a responsabilidade de apresentar os homens diante de Deus. Era o caminho oposto, vamos assim dizer. O profeta apresentava Deus aos homens, o sacerdote apresentava os homens a Deus. Percebem essa ligação que há entre esses dois ofícios, essas duas funções? Então, o profeta falava de Deus para os homens. O sacerdote apresentava os homens para Deus. Veja que, através desses ofícios, a gente tem coberta todas as nossas necessidades. A gente tem coberta a necessidade de ouvir acerca de Deus, de aprender acerca da vontade de Deus, e isso o profeta fazia. Mas não só isso, através do ofício sacerdotal, nós somos apresentados a Deus, para que assim sejamos aceitos, para que assim obtenhamos o perdão dos nossos pecados e Deus ele passa a ter comunhão conosco. Então, esses dois ofícios, eles meio que se complementam, o ofício profético com o ofício sacerdotal. E eu digo mais, se por um lado, a partir do ofício profético, a necessidade de conhecimento de Deus era suprida, porque todos nós, enquanto seres humanos, nós carecemos conhecer Deus, e não só conhecer, prosseguir conhecendo a Deus, e para que isso se desse na vida das pessoas no Antigo Testamento, Deus levantava quem? Levantava os profetas,
para falar em nome dele, para apresentar a Deus, para transmitir o conhecimento de Deus. Era um aspecto, era uma área. Por outro lado, através do trabalho sacerdotal, ou seja, o trabalho desempenhado pelos sacerdotes no Antigo Testamento, a carência de perdão, ela era satisfeita. Todos nós, meus irmãos, todos nós, minhas irmãs, nós temos uma carência de perdão. Aí você pode dizer, mas os meus pecados, eles não foram perdoados na cruz do Calvário? Todos eles, os passados, os presentes e os futuros. Nós temos um perdão definitivo, completo da parte de Deus. Mas enquanto aqui nós estamos, nós voltamos a pecar. E na medida em que nós pecamos, nós precisamos de perdão, porque sem perdão não há aceitação da parte de Deus. Grava essa frase. Sem perdão não há aceitação da parte de Deus. É por isso que Deus não tem comunhão com o incrédulo. É por isso que o descrente, ele não desfruta da comunhão com Deus. Por quê? Existe o pecado que o atrapalha nesse processo. Ele não pode se chegar a Deus. Deus, ele está irado com ele, e aí ele tem essa carência de perdão. Todo ser humano, ele tem a necessidade de ter os seus pecados perdoados. Então, dentro dessa necessidade, Deus ele vai e levanta o sacerdote, para que no caso do Antigo Testamento, ele se apresentasse diante de Deus, oferecesse sacrifícios em favor do povo, apresentasse o povo diante de Deus, e uma vez que Deus aceitasse aquelas ofertas, o povo ele era aceito na presença de Deus, passava a ter comunhão. Então veja que há uma estreita relação entre o ofício profético e o ofício sacerdotal. Olha só, a citação que nós colocamos aqui de um teólogo chamado Letton. Ele fala o seguinte, eu até coloquei também essa citação aí dentro da lição, abro aspas: enquanto os profetas são predominantemente os porta-vozes de Deus e aplicam a palavra de Deus na situação dos seus contemporâneos, era isso que o profeta fazia, ele era um porta-voz de Deus, alguém que falava em nome de Deus. Os sacerdotes são aqueles cuja função é interceder pelos outros seres humanos na presença de Deus. Então ele fazia isso. Deus ele designava um representante, uma pessoa, era o sacerdote, sobretudo o sumo sacerdote, para que aquela pessoa representasse todo o povo de Deus, comparecesse perante o Senhor e oferecesse as ofertas, para que assim o povo desfrutasse de perdão. Então, no Antigo Testamento, as coisas elas se processavam dessa maneira: o ofício profético, o ofício sacerdotal, o papel do profeta, o papel do sacerdote. Sim, mas aí fica a pergunta, mas aí fica o questionamento: e Cristo, ele é profeta, ele é sacerdote? Sim. Olha só o que eu coloquei aí, ó. Nesse sentido, Cristo, ele é tanto profeta como sacerdote. Aqui você observa aquilo que a gente chama de elemento distintivo, uma diferença em relação a Jesus Cristo. Por quê? No Antigo Testamento, a pessoa era designada para o ofício sacerdotal. No Antigo Testamento, a pessoa era designada para o ofício profético. Com raras exceções, isso acontecia. Cristo não. Ele assume os dois ofícios simultaneamente. Ele é tanto profeta, como também ele é sacerdote. E a gente vai ver isso hoje no sentido do sacerdócio de maneira mais detalhada. Então, como profeta, Cristo ele veio como o próprio Deus, para falar a palavra de Deus. Era diferente dos profetas do Antigo Testamento que se levantavam em nome de Deus. Cristo não, era o próprio Deus encarnado, era o próprio Deus em carne, falando, ensinando, proclamando, evangelizando, instruindo. Então era assim que ele fazia, era assim que ele realizava o ofício profético. Mas não só isso, como sacerdote, Cristo ele propicia o perdão de Deus. Cristo ele realiza a intercessão em favor dos homens. Somente Cristo, ele possui essas prerrogativas de profeta e sacerdote ao mesmo tempo, simultaneamente. Ele é profeta, ele é sacerdote, porque ele oferece o sacrifício e porque ele realiza a intercessão, porque eram as duas funções básicas desempenhadas pelos sacerdotes lá no Antigo Testamento. Eles ofereciam o sacrifício em favor do povo, eles intercediam diante de Deus em favor
desse povo. Cristo ele vai fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Ok? Então, em primeiro lugar, a relação que há entre o ofício profético e o ofício sacerdotal, sobretudo com a implicação com Jesus Cristo, ou em relação a Jesus Cristo. Ele é profeta, ele é sacerdote. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Alguma dúvida, alguma pergunta nesse primeiro ponto? Só para a gente começar aqui a se inteirar do tema. Não? Podemos considerar o segundo ponto? E aqui a gente vai aprofundando ainda mais. Veja, a necessidade e instituição do sacerdócio. Eu queria agora que a gente pudesse ir um pouco para o Antigo Testamento, dedicar alguns minutos nesse propósito, para que a gente pudesse observar essa figura do sacerdote lá no Antigo Testamento. Se você já estudou, se você já leu o Antigo Testamento, você vai ver que existia essa figura, a figura do sacerdote, a figura do sumo sacerdote. E isso não aconteceu sem motivo, isso não aconteceu aleatoriamente, não, jamais. E na medida em que você entende a presença dessa figura do sacerdote lá no Antigo Testamento, você vai entender, como consequência, por que Cristo ele é o nosso sumo sacerdote. Então eu queria fazer essa volta ao passado. Eu queria que nós nos introduzíssemos no contexto do Antigo Testamento, pelo menos rapidamente, para que a gente pudesse entender por que existe a necessidade de sacerdote e para que a gente possa entender a instituição do ofício sacerdotal lá no Antigo Testamento. Então vamos lá, vamos começar a fazer essa viagem ao Antigo Testamento e enxergar um pouco mais do ofício sacerdotal. Veja, a função do sacerdote surge da carência humana de perdão e de comunhão. A função do sacerdote surge da carência humana de perdão e de comunhão. A gente já falou um pouco disso desde a nossa introdução. Com a realidade do pecado, isso quando? Desde o Éden, a raça humana tornou-se carente da aceitação divina. A raça humana tornou-se carente, ela tem a necessidade de ser aceita por Deus. Diante desse quadro, que quadro? A raça humana, por causa do pecado, tornou-se carente da aceitação de Deus. A raça humana, por ela mesma, não pode se achegar a Deus. Então, por isso, olha só o que acontece. O próprio Deus instituiu o sacrifício como meio de reparação para a sua santidade e aplacamento da sua ira. Meus irmãos, isso é uma coisa fantástica. Isso é uma coisa fantástica. A gente vai observar isso. Lá em Gênesis, capítulo 3, há o surgimento do pecado. A santidade de Deus é ofendida. Isso traz consigo o seu juízo, a sua ira. Então, como é que Deus teria a sua santidade reparada? Como é que ele teria a sua ira apaziguada? Como? Através de sacrifício, que ele mesmo, Deus, instituiu. Quando Adão pecou, o que foi que Adão tentou fazer? Tentou cobrir a sua própria nudez. Como? Com planta, mas não era daquela forma, não era daquela maneira. E por causa disso, o que é que acontece? Ele é vestido de peles de animais. Para que ele pudesse ser vestido de pele de animal, o que é que era necessário? Que aquele animal que iria cobrir a nudez de Adão, ele fosse o quê? Ele fosse o quê? Isso. E na medida em que ele era sacrificado, o seu sangue derramado. Sem remissão de pecado, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Não foi isso que a gente leu lá na leitura introdutória, Hebreus 9, 22? Olha como as coisas elas se encaixam. Olha como as coisas elas se interligam na Bíblia. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. Então veja, Deus ele mata o animal para poder cobrir a nudez de Adão, porque ele não aceitou que ele fosse coberto por plantas. E ao matar o animal, para poder vestir, cobrir a nudez, a vergonha de Adão, o sangue é derramado, o sacrifício ele é feito. E aqui começa todo o sistema de sacrifício que nós encontramos lá no Antigo Testamento. Cá para nós, meus irmãos, deixa eu dar aqui um depoimento pessoal. Logo que eu me converti, na verdade eu me converti através da leitura bíblica,
eu coloquei um propósito no meu coração que era de ler toda a Bíblia. Estava buscando a verdade e eu não queria ser levado por conceito religioso de ninguém ou nenhum. Então eu pensei comigo mesmo, eu vou ler sozinho a Bíblia e eu vou aprender a verdade. E aí eu comecei a ler, eu vou começar logo de Gênesis. Comecei, mas quando chegou ali, no livro de Êxodo, no livro de Levítico, o negócio travou. Porque eu não entendia por que tanto animal morto, animal queimado, era cinza, era sangue aspergido, era aquele negócio, por que tudo isso? Mesmo assim eu prossegui na leitura, né? Até poder chegar no Novo Testamento. Depois de 4 meses a gente chegou, e a gente conseguiu entender as coisas mais ou menos como elas são. Mas aí realmente quando você olha o Antigo Testamento, é um negócio meio cruento, né? Pegar aqueles animais, esfolar os animais, pegar o sangue, jogar para cima, sujar as pessoas, pegar o que sobra do sacrifício, queimar, e sobra aquele cheiro, aquele odor. Você olha assim, você fica meio assustado, porque o culto no Antigo Testamento era assim, era matar animal, era matar cordeiros, era só isso que acontecia dentro do culto. Então era uma coisa assim meio estranha. Agora tudo aquilo ali apontava para o sacrifício de Jesus Cristo, que no dizer de João Batista é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, tudo aquilo que a gente vê em termos de sacrifício, tudo aquilo que a gente vê em termos de utilização daqueles animais, é uma figura, é uma sombra daquilo que Cristo iria realizar. Então, é o que a gente observa desde o início. E é a partir daqui de Adão que a gente vê o sistema de sacrifícios determinado por Deus e a figura que surge lá do sacerdote. Se você olhar, você pode fazê-lo bem rapidinho, Gênesis 3:7 e Gênesis 3:21, vocês vão perceber o que eu acabei de falar, o que eu acabei de dizer. O homem peca, ele procura cobrir a sua própria nudez. Isso aqui tem uma implicação espiritual bem interessante. Isso indica a tentativa do homem de por si mesmo querer agradar a Deus, querer se justificar a Deus. É como a gente querer se vestir de planta. Deus não aceita, Deus não quer. E até hoje os homens eles incorrem nesse erro, através da religiosidade, através da realização das boas obras. O homem sempre tentando fazer alguma coisa para ser aceito diante de Deus, para resolver o problema do seu pecado. A resolução dos nossos pecados, ela não está em nós mesmos. A resolução dos nossos pecados, ela está em Deus. E sem Deus, você não tem resolvido o problema do seu pecado. É por isso que os homens ficam andando de um lado para outro, de uma religião para outra, fazendo uma coisa e outra, e não tem paz no seu coração, porque isso não pode ser obtido a partir dos nossos próprios esforços e através das nossas próprias soluções. Não, somente em Deus, somente em Deus. E aqui a gente vê uma figura que confirma justamente isso. Então, Gênesis 3:7. Abriram-se então os olhos de ambos, Adão e Eva, e percebendo que estavam nus, veja, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Queriam cobrir a nudez com planta. Deus não queria, Deus não aceitava. E olha só o que acontece no versículo 21. Versículo 21. Fez o Senhor Deus, não foi o homem. Quem foi que fez as vestes do primeiro casal para cobrir a nudez deles? O próprio Deus. Tem que ser Deus que toma a iniciativa da salvação. E tem que ser Ele mesmo, entendeu? Fez o Senhor Deus, veja, vestimento de quê? De peles de animais. Teve que matar o animal. Para quem? Para Adão e sua mulher, e os vestiu. Reparação de pecado só vem a partir de Deus. Salvação só vem a partir de Deus. O homem não pode buscá-la de si mesmo, ele não tem capacidade para isso. Você pode me perguntar, mas isso é humilhante? É, e tem que ser mesmo, porque Deus ele acaba colocando as coisas nos seus devidos lugares. Quem é Ele e quem somos nós. Então, a partir de Gênesis 3, versículo 21, o que é que acontece? Estava criada a função sacerdotal que foi regulamentada com Moisés, porque nesses sacrifícios eles teriam que ser realizados por uma pessoa. E quem era a pessoa que realizava esse sacrifício de animal? No primeiro momento, os chefes de cada família, porque a religião ela era muito familiar, então cabia ao cabeça do lar fazer o sacrifício por ele, pelos seus filhos, pela sua esposa,
cada chefe de família, antes da lei de Deus, servia como um sacerdote dentro do seu lar. Um sacerdote, por quê? Ele tinha a responsabilidade de conduzir essa questão do culto e era ele mesmo que fazia o sacrifício em favor dele e da sua família. É o período que a gente chama de período patriarcal. Então, Abraão era o sacerdote do seu lar, Isaac era o sacerdote do seu lar, Jacó era o sacerdote do seu lar. Então isso perdurou até Deus promulgar a sua lei através de Moisés. E ali ele vai designar uma outra pessoa para ser o sacerdote. Mas até então, cada chefe, cada líder de família, cada cabeça do lar era o próprio sacerdote dentro da sua casa. Eu até coloquei aqui o exemplo de uma pessoa bem conhecida que fazia isso. Uma pessoa bem antiga, que desempenhava a função de sacerdote do seu lar. Bem antiga mesmo. Ele é mais antigo que Moisés. Será que, sem olhar para a lição, dá para a gente ver quem é essa pessoa? Que ele tinha uma preocupação toda especial com seus filhos? Isso, vamos lá. Jó, capítulo 1, versículo 5. Jó, capítulo 1, versículo 5. Jó era o sacerdote da sua casa. Jó era o sacerdote da sua casa. Ele viveu antes da lei. Antes da lei. E ele era que sacrificava, entendeu? Em favor dos seus filhos. Isso implica nessa realidade. Homens, nós homens com H, nós somos os sacerdotes na nossa casa. A parte espiritual é uma responsabilidade essencialmente nossa, de apresentar o nosso povo a Deus. E também profética, de apresentar Deus ao nosso povo. Então quem tem que fazer isso somos nós, essencialmente falando. Em alguns casos não, né? Em um caso de união mista, isso vai ficar difícil. Em algumas situações específicas vai ficar difícil, mas a regra geral é essa. Quando a gente forma família, quando a gente constitui um lar, nós somos os sacerdotes do nosso lar. Certo? Olha só o que Jó fazia. Jó 1,5 diz o seguinte, ó. Jó 1,5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Olha só que coisa interessante. Jó santificava os seus filhos. Como? Levantava-se de madrugada e fazia o quê? E oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Olha a preocupação de Jó com os seus filhos. Não é nem que eles estivessem ali mergulhados no pecado, mas talvez no coração eles tivessem blasfemado de Deus. Aí Jó fazia o quê? Oferecia holocaustos para reparar esses possíveis pecados. E ele fazia isso em quê? Em nome da sua própria família. Então isso era antes da lei, mas já tinha os sacerdotes. Os sacerdotes era cada cabeça de família, era cada cabeça do lar. Mas aí vem a lei, com Moisés. E na vinda da lei, esse papel do sacerdote, ele é estipulado por Deus, inclusive quem deveria exercer esse sacerdócio. Não era todo mundo. Antes não. Cada cabeça de família estava na responsabilidade de ser o sacerdote do seu lar. Aí Deus disse: não, agora vai pertencer a uma família exclusiva a responsabilidade de ser o sacerdote, não apenas do seu lar, mas de toda a nação. Olha só o que diz aqui a palavra, Êxodo capítulo 28. Olha só, quem era? A família de quem? A tribo de quem? Aí aqui você vai encontrar tudo bem mastigadinho, como a gente diz na linguagem popular. Êxodo 28, versículo 1 e 2. Deixa eu ver se eu tenho muito tempo aqui, que eu tenho outras coisas para falar. Acho que eu vou só ler um texto aqui. Êxodo 28, versículo 1 e 2. Todos abriram? Vamos lá. Êxodo 28. Deus dizendo a Moisés:
faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão de Moisés, e quem? E seus filhos, os filhos de Arão com ele, dentre os filhos de Israel. Então veja, de todas as 12 tribos, Deus vai separar pessoas de uma tribo específica para serem sacerdotes, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Vocês sabem de qual tribo pertencia Moisés e Arão? Isso. Ele era da tribo de Levi. E ali ficou determinado. Sacerdote, ele teria que ser da tribo de Levi. Mas tinha lá um habitante de Judá. Eu quero ser sacerdote. Mas eu quero. Não. Tem que ser levita. E nem todo levita, porque não dava tempo, em virtude de serem muitos os levitas, de todos eles oficiarem no templo. Não, eram alguns que eram escolhidos, entendeu? Nem todos na sua totalidade, vamos assim dizer. Mas era da tribo de Levi. Então Deus determinou Arão e seus filhos, Arão e seus descendentes, os levitas estarão na incumbência de me oficiarem no templo, de serem os meus sacerdotes. Tanto é que Deus até mandou fazer vestes especiais para eles, para Arão e também para os seus filhos, consequentemente para os demais sacerdotes. Eu não vou ler por causa do tempo, a gente já está um pouco avançado, eu queria trabalhar ainda outros pontos. Mas leia depois esses dois textos da sequência, Êxodo 40, 12 a 15, e depois vocês vão ver Levítico 8, de 1 a 13. Aí vocês vão ver o momento em que eles são ungidos como sacerdotes, Arão e também os seus filhos. E aqui até botei em especial o versículo 12 e 13, né, que você vai encontrar detalhes aí. Quando for depois eu vou fazer menção a esses detalhes. Então, Deus, ele institui o ofício profético. E aqui eu faço um arremate. O ofício profético não é uma invenção humana. O ofício profético, ele não é uma invenção humana. Dada a realidade do pecado, Deus designa pessoas para que possam oficiar diante dele e promover perdão. Deus, ele tem essa prerrogativa, ele tem essa autoridade, e nessa prerrogativa, nessa autoridade, ele institui o ofício sacerdotal, mostrando também quem eram as pessoas que deveriam ser sacerdotes. Quando? Eu estou me referindo aqui ao Antigo Testamento. Abram aí, por favor, meus irmãos, Hebreus, esse texto aqui eu quero ler. Hebreus capítulo 5. Essa semana vocês vão ter muita coisa para ler do ofício sacerdotal, viu? Muita coisa mesmo. Tudo que a gente vê em Hebreus, pelo menos boa parte, melhor dizendo, é sobre isso. Hebreus 5, 1 e 4. Hebreus 5, 1 e 4. Olha só como Deus, ele tem autoridade, e nessa prerrogativa da sua autoridade, ele institui o ofício sacerdotal, e ele institui quem ele quer no ofício sacerdotal. Olha só, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Então Deus institui o sacerdote para que eles possam se preocupar só com isso. Com o quê? Ofereça os sacrifícios, interceda diante do povo, se preocupe com essa parte espiritual. Era só para isso que ele se viu, se preocupar com a parte espiritual. Versículo 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, o primeiro sacerdote de Israel, e a partir dele seus filhos. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Deu para entender agora a necessidade de um sacerdote no Antigo Testamento? Porque eles eram necessários?
Deu para entender o fato deles serem instituídos como sacerdote pelo próprio Deus? Eu trouxe toda essa carga histórica para a gente poder entender e ver como elas vão se encaixar lá na frente. O que foi que nós vimos hoje? Nós começamos a ver um pouco acerca do ofício sacerdotal. Por quê? Porque a gente vê que existe essa necessidade no ser humano de perdão, de purificação de pecados, porque todos nós somos pecadores. Isso é uma necessidade universal, que ela se interpõe na nossa vida desde a queda de Adão. Então, nesse sentido, Deus ele institui o ofício sacerdotal, conforme nós vimos, primeiramente, usando cada cabeça de família, posteriormente, usando a tribo de Levi, os descendentes de Arão, conforme nós temos aqui na palavra do Senhor. Para quê? Para que eles pudessem oficiar e, ao oficiarem, para que eles pudessem, assim, resolver, dentro daquela situação, o grande problema que nós temos, o problema dos nossos pecados. E como lição, o que é que fica para nós, pelo menos até aqui, até esse ponto da lição? O fato, meus irmãos, o fato, minhas irmãs, que Deus, Ele sempre se preocupa com a nossa situação espiritual. Ele podia muito bem ter deixado a gente descarrado, desde o pecado lá no Éden, e não ter feito nada, absolutamente nada, para remediar a nossa triste condição. Mas não, a gente vê o contrário, muito pelo contrário. Desde o Éden, ele intervém na história humana, propiciando meios para que assim a gente possa obter perdão, desfrutar de salvação, desfrutar de comunhão. E tudo isso vai desaguar no ofício sacerdotal de Jesus Cristo. Então, que nós aprendamos que não há uma outra pessoa, não há um outro ser no qual a gente possa encontrar solução para os nossos pecados, senão a pessoa de Deus. E louvado seja Ele, porque nessa busca que Ele fez, Ele nos encontrou. E em nos encontrando, aqui estamos nós, salvos, remidos, perdoados, justificados, ouvindo a Sua palavra, compondo, fazendo parte da sua igreja. Então, louvado seja Deus por causa disso. Louvado seja Deus por causa disso. Que Ele esteja nos abençoando e que Ele esteja aplicando cada vez mais a sua santa, a sua bendita palavra em nossos corações. No nome de Jesus Cristo. Amém.